Bom, vamos lá para o capítulo de hoje, primeiro livro de Reis, capítulo 2 então. Davi já estava velhinho, já estava com problemas de saúde, e aqui neste capítulo ele dá alguns conselhos antes de morrer. Ele fica 40 anos no poder, 40 anos como rei, e expandiu bastante o reino de Israel, o único reino de Israel, não é importante isso, o único reino de Israel, havia um reino só. Infelizmente isso vai se dividir, ou este reino vai se dividir com a morte de Salomão, e as coisas vão tomar outros rumos. A gente vai estudando aqui, porque o livro de Reis tem muitas surpresas, né? Deus está conduzindo o seu povo, mas está mostrando o bom e o ruim, não é? Na história de Israel. Bom, a palavra que daria para a gente dar uma resumida aqui nesse início seria conselhos. Conselhos de um pai para um filho, de um rei para o seu filho que estaria substituindo no reinado. Eram personalidades diferentes. Davi foi um homem muito prático, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Outra coisa, Davi não adorou nenhum outro Deus, nunca ele adorou outro Deus a não ser Jeová. Isso é importante, guarda isso, porque nos capítulos posteriores aí você vai ver uma série de barbaridades por aí. Mas sempre ele é mencionado, como Davi me seguiu, em vários lugares ele vai ser mencionado daqui para frente. Ele pecou, ele fez coisas erradas, mas nunca adorou outro Deus. Isso é importante, hein? Já disse isso, guarda que vai cair na prova, isso é uma coisa muito importante. Bom, no verso 2 diz assim, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Está no final, não é? Coragem, ele diz para Salomão, pois e ser homem. Aqui não é uma questão de assim, ser homem ou mulher, né? Não é uma questão de gênero aqui, né? Que você possa cumprir o seu papel. Não é? Cumpra o papel de rei, de homem de palavra, homem de caráter. Não é uma questão de gênero, repito, mas para que ele possa ocupar o papel de íntegro, de uma pessoa íntegra. Não é? Seja verdadeiro, seja honesto, seja íntegro, seja uma coisa só. Então, coragem. A gente tem que ter coragem aqui nesta terra, neste mundo, né, na sociedade onde vivemos, para termos essa integridade. Tem que ter coragem para ter integridade. Tem que ter coragem para dizer assim, não, eu acredito que todo mundo que se casa tem que se casar virgem. É o que a Bíblia diz. É complicado isso? Complicadíssimo hoje. Eu acredito no casamento. Você casa e vai até o final da vida, eu acredito. A não ser que um dos cônjuges morra. Ou mesmo que alguém não queira e saia, sei lá, mas você mantenha-se firme, né? Integridade diante de ter mais dinheiro usando maneiras ilícitas. Integridade. Então, essa primeira palavra, a gente podia ficar aqui só nisso, né? Coragem, não é? E seja íntegro, seja inteiro, não é? Não fique se dividindo, não é? Tenha um pensamento, coloque o pensamento de Deus no seu coração e siga em frente. E continua, guarde os preceitos do Senhor, Senhor teu Deus, sempre assim, Senhor teu Deus, sempre tem isso aqui, né? Você sabe. Para andares nos seus caminhos. Então aqui tem coragem, integridade, guardar, andar, são palavras fortes desse início aqui, desses conselhos. Guardares os seus estatutos de Deus, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Nós temos uma base. Para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde queres que fores. Verso 4 diz assim, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem, aqui vem de novo aqui um pouquinho essa ideia, né? Guardarem o seu caminho, andarem perante a minha face fielmente, integralmente, de todo o coração, integralmente, aqui está aqui, né? Mais ou menos o que nós já vimos. E de toda a sua alma nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, Davi dá um conselho o mais importante para Salomão. Seja íntegro, tenha coragem, porque você vai precisar ter coragem para fazer o caminho de Deus, ou para andar no caminho de Deus, para guardar os seus mandamentos. Aí você vai prosperar. Muita gente acha que essa questão da prosperidade, né, tem que ver com só dinheiro e tudo mais. Houve isso também em Israel aqui, mas o prosperar primeiro como pessoa, não é? Como pessoa. Se os bens vêm ou não vêm, esse não é um problema para nós. Nós não estamos atrás de prosperidade para dizer que o Evangelho funciona. Sabe do que nós estamos atrás? Estamos atrás da graça de Cristo.
a compreensão da graça de Cristo, da salvação e como ela é realizada. É isso. Isso é a prosperidade. Não é? A mente fica na mão de Deus. Clareza, sabedoria. Nós vamos ver essas questões por aqui. Também, verso 5, tu sabes o que fez Joabe. Então ele vai citar aqui alguns nomes. Joabe foi um comandante extraordinário, fez coisas extraordinárias, mas parece que ele estava querendo dirigir o reino também. E uma das coisas que ele fez, que Davi menciona, é que ele matou Amasa, filho de Jeter, na época de paz. Então, na época da guerra, houve um problema lá e Amasa matou seu irmão. Agora, na época de paz, ele vai se vingar. Então, a guerra não é uma coisa boa, nunca foi. Mas a ideia da guerra é assim, o que aconteceu na guerra, fica na guerra. Não é? São coisas que aconteceram lá. Vamos viver um outro mundo fora. Não vamos continuar a guerra fora da guerra. Então, na guerra tem tiro amigo, tem uma porção de coisas assim, né? E tem mortes. As mortes acontecem na guerra. Graças a Deus, nós não temos isso aqui no nosso país agora. Isso é ótimo, não é? Mas ele diz assim, você está se vingando, ele se vingou. Então, esse não é um camarada confiável. Também não é confiável, porque lá no capítulo anterior, esse nosso Joabe estava junto com Adonias, para fazê-lo rei. Então já não é confiável. Então, cuidado com esse camarada. Verso 6, você vai saber o que fazer. Resolva isso, em outras palavras. Bom, porém, aqui as palavrinhas porém que eu gosto, né? Porém, os filhos de Barzilai, use de benevolência. Por quê? Porque ele me ajudou. No momento que eu precisei fugir de Saul, ele me ajudou. E aí tem mais um indivíduo. Vamos botar para essa câmera aqui. Mais um indivíduo. Simei, filho de Gera. Esse Simei, que era benjamita, da tribo de Benjamim, ele ficou criticando Davi. Lembra que ele foi falando, ele foi caminhando e criticando Davi, dizendo filho de Belial, ele não sei o que lá, tal. Ele foi humilhando Davi. E assim por tempo, não é o camarada que diz assim, não gosto de você. Não, ele não gosta de você porque você ia andando e ia falando. Então ele fez um desserviço e quase provocou a morte de Davi, né? Bom, o verso 10 diz assim, Davi descansou com seus pais. Ele deu os conselhos, depois de algum tempo ele descansou. Descansou com seus pais e aqui diz que ele reinou 40 anos. 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Né? Lembra que começou em Hebrom, depois foram para Jerusalém. Ele queria construir o templo, mas não construiu o templo, né? O templo ficaria para Salomão, para construir. Bom, primeira coisa, a morte de Adonias. Aqui nós vamos encontrar de Adonias, de Abiatar, que não foi mencionado aqui, né? Que também não morreu, ele foi expulso, né? De Joabe e de Simei. Aqui eles vão aparecer aqui na sequência. O capítulo é grande aqui. Adonias, o que fez Adonias? Adonias pediu para Batseba de algumas versões, né? Para que ela falasse com Salomão, para que Salomão desse para ele a Abisag. Quem foi Abisag? Ele queria como esposa Abisag. Ele disse, olha, você é mãe de Salomão, tudo que você pedir ele vai te dar. Então vá até ele e peça a Abisag. Eu quero Abisag para me casar com ela. Agora, quem foi Abisag? Lembram-se da moça que esquentava os pés de Davi? Não tinha relações com ele, mas deitava-se nos pés para esquentar os pés para ele, uma moça, não é? Ela era sunamita e pronto, eles não se casaram, não tiveram filhos, não tiveram nada por ali. Ela só fazia um trabalho de uma enfermeira ali, uma fisioterapeuta, alguma coisa assim. E ele quer esta para ser sua mulher. Bom, por trás disso tinha uma porção de coisas. Por trás disso estava assim, tá vendo? Ele já ficou com a mulher que estava lá com Davi. Então ele tem uma ponta para ser rei. Quer dizer, não ia parar essa coisa de querer ser rei. E ele faz esse pedido até estranho. E Batseba até, tá bom, eu vou falar com ele. E a resposta aqui de Saul foi tremenda, né? Verso 22, assim, respondeu Salomão, né? Respondeu Salomão à sua mãe e disse, por que pedes a Abisag e a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino. Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Todos vão ver e vão olhar e dizer, ele é o irmão maior, ele está conduzindo o rei. Ele está conduzindo o reino. Pede o reino para ele. Digo, e também para Abiatar, o sacerdote, que traiu Davi.
E para Joabe também, filho de Zuria, Zeruia, pede para eles também, todo o reino. Você não está entendendo, mãe? Por trás disso tem alguma coisa. Então, eles não estão simplesmente, me arruma alguém para me casar. Não arruma ninguém para casar. Porque o que ele está querendo é o reino, ele é irmão maior, daqui a pouco ele começa aí. Joabe, aquele de quem Davi já tinha falado, Abiatar, que era o sacerdote, que também tinha um pouco do controle do povo, eles estavam trabalhando contra Salomão. Eles queriam Adonias ali no poder. Bom, e jurou o rei Salomão, dizendo assim, Deus me faça o que lhe aprouver, senão falou Adonias estas palavras contra a minha vida, contra a sua vida. Por quê? Porque ele vai morrer. Hoje ainda ele vai morrer. E foi o que aconteceu. Benaia, que seria aí lá na frente um substituto de Joabe, foi lá e resolveu o assunto, tirou a vida de Adonias, conforme Davi tinha falado. Bom, agora vem o sacerdote Abiatar, que é mencionado aqui, mas que também foi um traidor de uma certa forma. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai a Nate para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém não te matarei hoje, porque levaste a arca do Senhor. Então verso 7 diz assim, verso 27 diz assim, e expulsou, pois Salomão Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, tirou do cargo, cumprindo assim a palavra do Senhor, que dissera lá da casa de Eli, né? Isso daí já está fora, né? E no lugar dele veio Zadok, ele vai aparecer aqui na frente. Agora Joabe viu que a chapa estava esquentando, como se diz por aí, né? E correu, com o senso de culpa na cabeça, correu para onde estava a arca, para o tabernáculozinho onde estava a arca. E ele segurou nas pontas do altar. E ele pedia misericórdia. Uma pessoa que estava sendo condenada injustamente podia fazer isso. Mas uma pessoa que tinha culpa não podia fazer isso. Não seria aceita essa maneira de pedir asilo, né, vamos dizer assim, dentro desse tabernáculo pequeno. Não era o tabernáculo móvel e também não era o definitivo ali, que Salomão que vai construí-lo, né? Daqui para frente nós vamos ver isso. Mas ele foi para lá e segurou, foi fugido para o tabernáculo, junto do altar, e pedia clemência. Aí então o que fez? Benaia, comandante agora, estava seguindo no lugar de Joabe, né, e seguiria, aliás, no lugar de Joabe, recebeu a ordem para tirar a vida dele também, ele morreu lá no altar. Bom, isso daqui passou e aqui dá as razões, né, por que ele morre no altar, né, e o irmão dele foi morto por Amasa e ele se vingou de Amasa, que foi morto na guerra, né, depois da paz. Eu já expliquei isso aqui para você. Bom, aí Benaia ficou no lugar dele e Zadok também ficou no lugar dele. Agora aparece Simei foi aquele que reclamou. E Salomão reclamou de Davi, falou muito mal de Davi. E agora Simei recebe a seguinte orientação: fica aqui em Jerusalém, faz uma casa, porque você vai ver o meu reino. Quer dizer, foi uma maneira de puni-lo também. Você vai ficar aqui para ver o meu reino. O reino de Davi, eu sou filho de Davi. Então você falou tão mal de Davi, Davi governou, e agora o filho dele governa, que sou eu, e você vai ficar aqui para ver tudo isso. Se você sair da cidade, se você passar o rio, então você será um homem morto. E um dia os seus escravos fugiram, e ele foi atrás, e passou o rio. E quando voltou, Benaia então vai lá e resolve toda essa questão. Assim se firmou, diz o verso 46, assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Quer dizer, Davi diz assim, meu filho, você tem que tirar tudo aquilo que vai te atrapalhar. Não iria atrapalhar o reinado de Salomão, mas iria atrapalhar os trabalhos que Deus tinha em razão de colocar Salomão no poder, ou como rei. Então Deus tem um plano, e o diabo também tem um plano. O plano do diabo é desfazer o plano de Deus. Então naquele tempo, naquelas circunstâncias, dessa maneira é que a coisa foi resolvida. Queria orar com você, pedir a bênção de Deus para a sua vida, suas decisões, para os seus sonhos, que você possa escutar os mais velhos, os conselhos importantes, que você possa avaliar e analisar muitas propostas que você recebe. Às vezes são propostas boas, aparentemente, mas quando você as analisa, você percebe que há algumas coisas por trás, né? Tem muita gente que trabalha com segundas intenções, né? Fazendo uma segunda leitura. Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos o teu conselho, o conselho da tua palavra para vivermos na paz de Jesus.
Baseados neste conselho que Davi deu para Salomão, de guardar as leis, de ficar firme, andar com Deus, de ter coragem para ser íntegro, esta é a nossa oração hoje. Diante desse mundo, da sociedade que vivemos, há tantos chamados, mas nós queremos ser íntegros no casamento, nos negócios, na vida, na família, com os amigos. Que o Senhor nos dê esta visão, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.